Pessoal, eu queria trazer para vocês aqui uma diferenciação entre antecedentes e reincidência. Isso é muito importante porque muitas vezes, o médico não tem conhecimento de como funciona o procedimento ético profissional, após receber uma denúncia, mas é interessante ter conhecimento disso, até para evitar, de repente, ter um prejuízo maior a respeito das possibilidades de defesa que ele pode ter no CRM, principalmente porque a gente não pode simplesmente esclarecer os fatos logo após que recebe uma denúncia. É preciso ponderar e entender de que forma isso foi levado até o CRM, quem foi o denunciante e quais são os pontos favoráveis processualmente falando para defender o médico. E é por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação de antecedentes e reincidência. Antecedentes, a gente tem que entender que é o histórico, na verdade, de todas as denúncias anteriores que o médico já acabou recebendo dentro do CRM. E por que é interessante isso? Porque muito embora o médico não possa ser condenado, por juízo de valor, por ponderações de interpretação a respeito do que ele cometeu de possível irregularidade, o médico, dependendo da gravidade das denúncias, ele pode ser interditado cautelarmente. E aí a gente entende como um ilícito penal, uma gravidade maior a respeito do médico continuar exercendo a sua profissão até que seja investigado de fato num processo ético profissional para entender se de fato esse médico acabou cometendo aquelas irregularidades, para ver se ele realmente está apto ou não a continuar exercendo a medicina. É óbvio que, dependendo como for dos antecedentes, do histórico de denúncias anteriores, isso corresponde, na verdade, a mais uma interpretação de que o médico tem que ser punido com rigor, mas não, obviamente, sofrer uma interdição cautelar. Aí a gente tem que entender, os antecedentes, eu já acabei explicando para vocês, que é um histórico das denúncias, e ela acaba não prejudicando diretamente o médico com uma graduação maior do que possa ser de penalidade. Quando a gente tem a reincidência é quando o médico tem já uma condenação anterior, já transitada em julgado, ou seja, ele já foi condenado no CRM do estado em que ele trabalha ou reside, enfim, e ele recorreu ao CFM e o CFM acabou ratificando essa decisão, ou manteve uma outra pena, enfim, que o médico foi condenado. E os antecedentes, eles na verdade não criam essa possibilidade processual de prejudicar o médico lá na frente com relação ao que ocorre, no caso da reincidência. Vamos supor que o médico teve uma reincidência, a gente tem a reincidência, na verdade, de infração ética profissional de uma condenação. Não precisa necessariamente ser dos mesmos fatos. Vamos supor que o médico foi condenado anteriormente por publicidade médica e ele teve uma reincidência de condenação ética profissional a respeito das suas condutas. Aqui a gente tem que entender, obviamente, que com relação às suas condutas, o médico tem que zelar pela sua ética, então, ele tendo qualquer prejuízo a respeito de condenação anterior, é óbvio que uma pena C de uma censura pública que ele sofreu anteriormente, isso pode se agravar e num outro processo ético-profissional médico, ele pode ter uma suspensão. É claro que depende tudo da gravidade do processo, depende de como os fatos são expostos e depende também, obviamente, de como o médico expôs isso já na sua defesa. Por isso que é muito importante, desde a fase da sindicância, o médico já ter uma noção do que pode prever lá na frente de instauração de processo ético-profissional e até mesmo a possibilidade de recurso junto ao CFM. Até mesmo porque ele sabe que, de repente, ele pode sofrer um outro processo ético-profissional, justamente de maneira injusta, enfim, mas justamente por conta da ausência, às vezes, de conhecimento das normas, tanto do Código de Processo Ético-Profissional, do Código de Ética ou das resoluções do CFM. Muitas vezes o médico atua de forma correta, mas ele, por um deslize, acaba cometendo o que pode ser interpretado como uma infração ética profissional. Então é interessante saber essa distinção de antecedentes e reincidência justamente para o médico não se prejudicar na hora de elaborar a sua defesa e até mesmo as conduções dos trâmites processuais dentro de um processo ético profissional. Eu sei que é um tema jurídico muitas vezes que não é interessante para os médicos ouvirem, mas, enfim, quem de repente sofreu um processo ético profissional, uma sindicância, é importante já prever o que pode ser apresentado já na sua defesa, justamente para evitar uma condenação ou de repente um desdobramento mais negativo daquele que já ocorre desde o momento em que ele já é notificado por essa possível interpretação de infração ética profissional cometida. Espero que eu tenha esclarecido de alguma forma para vocês esse ponto, porque acaba se tratando de um assunto jurídico, principalmente de uma questão processual, mas qualquer dúvida ou informações que vocês precisarem, eu fico à disposição. Um abraço.